E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar início a uma playlist muito legal aí sobre teoria cinética dos gases. Mas antes, porém, eu gostaria de te fazer duas perguntas. Ao observar uma nuvem, nós chegamos à seguinte conclusão: a nuvem não tem forma definida e não tem volume constante. Eu posso concluir que a nuvem é formada por gases? Segunda pergunta: por que as partículas dos gases que estão ali dentro dos pneus conseguem suportar ou sustentar o carro, o peso do carro? Essas são indagações que você com certeza irá aprender no decorrer aqui da nossa playlist. Então, para isso, se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série que está nota 10. Quando nós falamos em gases, muitos estudiosos se intrigam porque justamente a gente não consegue vislumbrar o gás, não consegue observá-los. Então surge aí vários experimentos para você conseguir entender o comportamento deles. Para você entender o comportamento de um gás é necessário que você conheça a temperatura, a pressão e o volume. Essas grandezas são consideradas variáveis de estado de um gás. Ou seja, o conjunto de valores de pressão, volume e temperatura caracteriza o estado diferente de cada um dos gases. Quando nós falamos em teoria cinética do gás, ou teoria do gás ideal, como o próprio nome já diz, gás ideal, está no campo das ideias, ou seja, é um modelo, tá? É um modelo para você explicar o comportamento de um gás. Existem várias perguntas que acabam nos intrigando, como por exemplo, por que as partículas do gás não se depositam no solo, já que nós temos aí a chamada ação da gravidade? Aí vem os caras do ócio e começam a refletir sobre essa questão. Ele diz o seguinte: as partículas são muito pequenas e elas se movimentam ali de maneira desordenada. Esse movimento é chamado de agitação térmica, ou seja, depende diretamente da temperatura do gás. Ou seja, em determinado conjunto aí de variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, as partículas gasosas elas se movimentam em determinada velocidade. Como, por exemplo, se eu considerar os valores das condições ambientais, 25 graus Celsius e 1 atm, as partículas elas se movimentam na ordem de 1.400 km por hora. É muita velocidade, é muito rápido. Só para ilustrar essa explicação, olha esse desenho aqui, tá? Nesse desenho você observa que eu tenho um movimento das partículas pequenas de maneira desordenada, que chocam entre si e também chocam contra a parede do recipiente, tá? Esse movimento muito rápido que faz com que as partículas gasosas não sofram aí a ação da gravidade. Coloquei entre aspas, tá? Porque sofrem, mas como a velocidade ali é muito grande, não é capaz de puxar as partículas para ficar ali no solo do recipiente. Você já fez o seguinte experimento: pega um balão, encha esse balão e coloque dentro da geladeira. Depois de algumas horas você vai observar que o balão chegou a murchar. Daí eu te pergunto, por que os gases eles podem ser comprimidos e expandidos de acordo aí com a variação da temperatura? Pois bem, o que os estudiosos falam é que as partículas gasosas estão muito afastadas uma das outras. E o espaço que elas ocupam é desprezível em relação a esse espaço vazio entre uma partícula e outra. Então a atração entre as partículas em relação a um gás ideal é desprezível, certo? Ou seja, o movimento de uma partícula não interfere diretamente no movimento da outra partícula. Isso vale frisar que eu estou falando de um quê? De um gás ideal, beleza? Porque o gás ele exerce pressão sobre as paredes do recipiente. Isso resulta também das movimentações das partículas que entram em choque entre si e acabam também entrando em choque com as paredes, Esses choques é que justamente resulta na pressão que os gases fazem em relação à parede do recipiente. Já que as partículas elas estão em movimento, vale salientar que elas possuem o quê? Energia cinética. E você sabe que a energia cinética ela depende tanto da massa quanto do volume. Lembra da fórmula? Energia cinética é igual a 1/2 de mv ao quadrado. Diante disso, eu posso concluir que as principais características de um gás ideal seguem os seguintes postulados. O volume que um gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que o contém. O volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente. Então lembra o seguinte: se eu coloco gás dentro de uma sala, ele ocupa o volume da sala. Se eu coloco gás dentro de um copo, ele ocupa o volume do copo. É um exemplo meio besta, mas que serve para você associar. A pressão que o gás exerce é o resultado das colisões das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém.
Essas colisões ocorrem sem variação da energia mecânica total, desde que o gás esteja em equilíbrio térmico com o meio externo. A temperatura termodinâmica é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas que constituem o gás. Logo, eu vou ter a seguinte fórmula: energia cinética é igual a K vezes T. T é a temperatura termodinâmica e esse K é uma constante de proporcionalidade. Note que esse modelo de gás ideal ele se afasta do gás real quando eu tenho, por exemplo, uma pressão muito alta e uma temperatura muito baixa. Por quê? Porque o gás se comprime, né? E o volume, ou seja, o volume diminui. Por outro lado, quando a temperatura aumenta ou a pressão diminui, eu tenho uma aproximação do gás real para um gás ideal, tá? Porque ali vai ter uma movimentação maior, vai ter um afastamento das partículas também maior. Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa playlist sobre teoria cinética dos gases. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei se gostou, tá? Se inscreva no canal para não perder nem mais uma aula dessa playlist, porque vai ter muitas indagações, muitas questões do dia a dia, porque esse tema ele é muito interessante, ele é muito gostoso de estudar e cai no vestibular com certeza. Sem mais para o momento, galera. Falou!